Há 6 dias atrás eu começava um vídeo da seguinte maneira: uma guerra está para explodir no mar. E eu estou aqui para comentar a vocês os desdobramentos dos fatos envolvendo os Estados Unidos, Israel, Hamas, Irã e os Houthis. Como isso pode acontecer e levar ao Oriente Médio a uma grande escalada, a uma guerra envolvendo nações poderosas. Como isso incomodaria a Rússia, como isso incomodaria o Irã, qual é a participação da China. 6 dias atrás eu conversei sobre isso, falando sobre o Estreito de Aden, Bab al-Mandeb, ou Mandab, um estreito muito importante a partir do Golfo de Aden, que conecta o canal de Suez. Como isso estava incomodando os Estados Unidos e principalmente também incomodando as nações europeias. A participação dos Houthis, os ataques das forças rebeldes dos Houthis, iria gerar uma instabilidade muito grande. O que eles estão fazendo? Sequestrando navios, né? Que não é um navio só. Sequestrando navios e colocando o terror em águas internacionais, cobrando pela passagem de navios, e isso é sinalização clara de uma guerra. Bom, no dia de ontem, noite aqui pra gente, os Estados Unidos, junto com as forças militares da Inglaterra, bombardearam mais de 60 alvos, 60 posições dos Houthis no Iêmen. Através de mísseis teleguiados, os Estados Unidos dispararam contra as bases do Iêmen. Liderança do Iêmen, que atua na parte norte do país, liderança do Houthis, perdão, eu vou explicar para vocês isso já já. Liderança do Houthis diz que os Estados Unidos e a Inglaterra não perdem por esperar, porque nós vamos tacar fogo na região. Há uma promessa agora de uma resposta generalizada em todo o Oriente Médio. Se a região estava ruim, agora tende a piorar. Isso do ponto de vista da resposta dos terroristas, dos grupos separatistas, dos grupos armados. Bom, então só para você entender, no dia de ontem, então, os Estados Unidos decidiram, por ordem do presidente Joe Biden, bombardear as posições militares dos exércitos dos Houthis. E também com a participação do Reino Unido. A princípio, falavam, né, inclusive forças representantes das forças dos Houthis, falaram no X, lá no antigo Twitter, de que tinham afundado um navio de guerra dos Estados Unidos, que tinham derrubado um caça dos Estados Unidos. Isso seria um feito gigantesco, né, seria um feito glorioso e gigantesco para as forças limitadas, bem limitadas, dos Houthis. Mas na sequência, as autoridades dos Estados Unidos vieram a público informar que nenhum caça dos Estados Unidos foi abatido, tampouco o navio norte-americano foi afundado ali pelo bombardeio das forças dos Houthis. Isso não aconteceu. Bom, então agora está aquela sensação de aguarde a resposta. Isso começou, basicamente, como eu expliquei no vídeo há 6 dias atrás, começou quando os Houthis decidiram bombardear Israel em defesa da causa palestina, por causa da invasão de Israel em Gaza, do território de Gaza. Israel, no seu direito legítimo de se defender, invadiu Gaza. E eu já expliquei que tem muitos vídeos explicando desde o início, né? Eu propondo para vocês um conjunto de ideias. Quais seriam as consequências positivas e negativas se Israel invadisse Gaza por terra? Tem essa primeira análise. E depois os desdobramentos dos fatos. Bom, então depois da invasão de Gaza, né, e na verdade antes da invasão de Gaza, os Houthis já estavam bombardeando Israel, disparando mísseis contra Israel. Então, os Houthis, só para que você entenda a história dele, é um grupo que quer o controle do Iêmen. O Iêmen é um país posicionado estrategicamente ali, banhado pelo Golfo de Aden e pelo Estreito de Bab al-Mandeb, depende da tradução. Estão numa posição muito estratégica na Península Arábica. É um país que Iêmen faz divisão com a Arábia Saudita, com o Reino da Arábia Saudita. E desde o final da década de 90, uma família exige o voltar à cena política, o controle político do país Iêmen. O Iêmen
sempre teve muita influência da Arábia Saudita, do reino da Arábia Saudita. Basicamente uma família chamada de Houthi, essa família muito poderosa, xiita, decidiu então se organizar, se armar e com o apoio do Irã, que também é xiita. Então aqui o xiismo é bem importante nesse fator religioso. Os sunitas divergem em muitos aspectos dos sunitas. Então a família Houthi, que é xiita, decidiu organizar-se e fazer um levante contra o governo do Iêmen. E eles se alojaram, se deslocaram mais para a parte norte do Iêmen, estabelecendo então dois conflitos aí, um direto contra o exército iemenita, contra o exército do Iêmen, que era apoiado e reconhecido por forças internacionais, por resoluções internacionais, por grandes potências internacionais, e agora uma força rebelde que quer tomar o país, que tem o apoio do Irã, que é o grande jogador da geopolítica do Oriente Médio, né? A ordem antiga do Oriente Médio sempre foi mantida pelo Irã, Turquia, Rússia, e ali as grandes zonas de interesse e as suas guerras por procuração. A exemplo da França, a exemplo do Reino Unido, a exemplo dos Estados Unidos. Isso na Guerra Fria ficou muito caracterizado, as zonas de influência da antiga União Soviética, exemplo, Afeganistão, e também dos Estados Unidos. Afeganistão é um exemplo claro também, né? E as consequências disso. Bom, e ali o conflito entre Arábia Saudita e Houthis e Iêmen cresceu. Esse grupo ganhou força no final da década de 90 e a partir de então vem travando batalhas militares, guerras locais contra o governo do Iêmen e bombardeando posições da Arábia Saudita, que modernizou o seu exército, suas forças armadas, e vem com o sistema de defesa derrubando os ataques, os mísseis, se antecipando aos ataques dos Houthis. Então ali o jogador, né, que estabelece a guerra por procuração utilizando o exército iemenita, o exército do Iêmen, é a Arábia Saudita, que tenta influenciar o poder oficial, que é o governo do Iêmen. Então os Houthis se armaram, modernizaram o seu exército. Desde 2015 eles se modernizaram, a sua frota militar, né, seu tipo de armamento, comprando armamento da Rússia, comprando armamento do Irã, como já expliquei para vocês há um tempinho atrás. E acontece agora que os Estados Unidos bombardeando o Iêmen, mas posições dos Houthis no Iêmen, não é uma guerra contra o Iêmen, mas é um problema para os Estados Unidos de todo modo. Por quê? O artigo 1º da Constituição norte-americana diz que um presidente ele só pode atacar uma outra nação com a aprovação do Congresso. Então agora, senadores e deputados norte-americanos, democratas e republicanos, entenda basicamente direita, todas aspas do mundo, mas direita. Democratas, esquerda é a base do governo. Então, situação são os democratas, tá? A situação, democrata. E a oposição, republicanos, é o partido do Donald Trump, que vai concorrer contra o Joe Biden, ao que tudo indica. Então, tanto o republicano quanto o democrata vieram a público em suas redes sociais, congressistas, dizendo que o presidente Joe Biden feriu a Constituição, ele cometeu um ato ilegal, portanto ele deve ser responsabilizado, ele deve explicar-se. Já tem deputado belicista, deputado apoiado pela indústria da pólvora, dizendo que, congratulando, né, o presidente Joe Biden, parabéns, ele deveria há muito tempo ter bombardeado os Houthis, etc., ter acabado com o Irã, né? Lindsey Graham, por exemplo, foi um senador que disse, olha, não tem que ter bombardeado há muito tempo o Irã e os Houthis, então parabéns. Bom, está levando o país para uma escalada. Então há um problema aqui para o Joe Biden, Como isso vai ser explicado? Porque ele bombardeou as posições dos Houthis lá no Iêmen, entrou em conflito direto com um país. Aqui a coisa pode sair pela tangente, ou seja, uma desculpa, sair pela tangente, né? Porque não é bem um país, são forças rebeldes que tentam tomar o controle de uma nação. Agora, por que a posição dos Houthis incomoda tanto os Estados Unidos? Justamente por causa de uma posição geoestratégica. Os Houthis dominam uma região
que dá acesso ao Mar de Suez. Como eu expliquei no vídeo há 6 dias atrás, assistam esse vídeo porque eu mostro no Google Earth, eu abro o mapa, faço detalhes para vocês. O comércio mundial tende a ser prejudicado. As cadeias de suprimentos podem ser paralisadas e o preço das coisas estratosfericamente subir, né? E ir a uma posição de elevação. Ou seja, vai subir tudo, inflacionar o mercado global, porque os navios que saem de vários lugares, de regiões exportadoras de petróleo, não conseguem acessar a Europa, que é a rota mais curta, através do Golfo de Aden, através do Estreito de Bab al-Mandeb, ir até o canal de Suez e acessar os portos da Europa. Sem isso, eles precisam contornar todo o continente africano, que seria a saída mais lógica. É um problema para a Arábia Saudita, é um problema para os Estados Unidos, é um problema para Israel, é um problema para a Itália, é um problema para o Reino Unido, e eles não vão permitir. E é por isso que, diante dessa sanha dos Houthis, que querem muito mais uma questão religiosa, né, para você ter noção, o slogan dos Houthis é morte à América, morte a Israel, morte a todo judeu infiel. Basicamente é isso. Então os Houthis, essa força que eu expliquei para você, que tem na origem a família Houthi, vai muito além de uma questão religiosa, porque dentro do grupo dos Houthis também tem sunitas. Eles são majoritariamente xiitas, mas tem sunitas. Mas eles buscam, assim como o Hamas, a eliminação do Estado judeu e a eliminação da América. Então, diante dos fatos, diante da crise aumentando no Oriente Médio e da necessidade do atual presidente dos Estados Unidos criar uma grande cortina de fumaça por causa do contexto eleitoral, nós sabíamos que isso iria acontecer e é questão de tempo. Assim como sabemos que é questão de tempo lá envolvendo Taiwan, o mar meridional da China, né? Dito Mar Sul da China, onde a coisa vai crescer. E até as forças militares de Taiwan sabem que é questão de tempo, não é se, mas quando a China vai reanexar Taiwan, e isso vai levar o mundo para um conflito. Será que os Estados Unidos vão defender Taiwan, né? Inclusive, já eu acredito que na terça-feira eu vou fazer uma live, uma aula ao vivo, mostrando no mapa, abrindo o mapa, explicando detalhes para vocês. Eu vou fazer essa aula lá no Abaplay e você é meu convidado para ser meu aluno no Abaplay. Agora as aulas serão também ao vivo. Eu deixo o link aqui embaixo. Bom, nós vamos estar analisando os desdobramentos destes fatos envolvendo a região importante no Oriente Médio. Mas como as lideranças das forças rebeldes do Houthis disseram, a região vai pegar fogo. E infelizmente eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Bom, eu termino o vídeo dizendo para vocês, Israel foi representado no Tribunal Penal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, né? Nações totalitárias representaram Israel. Várias nações assinaram um documento para que Israel pudesse ser processado e punido no Tribunal Penal Internacional. Bom, assim como país totalitário, o Brasil também assinou esse documento condenando Israel. Alguma surpresa? Eu paro por aqui, senhoras e senhores, compartilhe para todo mundo. Um abraço. O link do Abaplay está aqui embaixo. Tchau, tchau.